com a lista de presença. Vocês não vão acreditar, gente. Mas tem futuros pedagogos, futuras pedagogas colando, né? Essa cola que aparece aí no meio é a cola antiga. A cola nova agora é o Ctrl+C, Ctrl+V. Outra coisa, na hora do estágio, ele não quer fazer estágio. Eu já sei. Onde ele aprendeu? Lá no imprint escolar. O que ele não percebe é que ele aprendeu a ser o quê? Instrucionista e não mediador. Muitos só querem um certificado em função da carreira. Não estão preocupados de fato com o saber. O chazinho de Simancol ia fazer bem para essas pessoas. A máscara do adulto chama-se experiência. Ela é inexpressiva, impenetrável, sempre igual. A experiência se transformou no evangelho do filisteu, porque ele jamais levanta os olhos para as coisas grandes e plenas de sentido. Tem pessoas que dizem assim: essa coisa de estudar, de pesquisar, de participar de congresso, de planejar, é para quem está começando. Eu não, eu tenho experiência. Então adota essa postura arrogante. Em alguns casos ele diz: eu tenho 20 anos de experiência. A gente podia até questionar, né? Será que você tem 20 anos de experiência ou 1 ano de experiência e 19 de repetição? Né? Mas o fato é que essas pessoas, elas perdem a sensibilidade do olhar. Uma dosezinha de humildade faria bem. Agora, atenção, gente. Tem gente que parece professor, se veste como professor, ganha como professor, frequenta os mesmos ambientes que o professor, mas não é professor. Muitas vezes estão nos passando, querendo passar gato por lebre. O que faz um professor? É o que dá aula, entre aspas? Me desculpe, mas para quem dá aula, entre aspas, é um dador de aula e não um professor. Não é? Para mim, apareceu lá. O professor é aquele que é existencialmente comprometido. Não é das 7 à 1, não é das 13 às 19. Existencialmente comprometido com o projeto libertador. Que a escola possa cumprir a sua função social. Por onde passa essa função social? 3 pontos básicos. Aprendizagem efetiva. Os nossos meninos vão para a escola para aprender. Eles têm que dominar a linguagem, as quantidades, a natureza, o espaço, a história, o corpo, a arte, a transcendência. Mas não basta isso. Tem meninos que são fábricas de fazer Enem, fazer vestibular, mas são verdadeiras topeiras humanas. Nós queremos também o desenvolvimento humano pleno. E além disso, nós queremos a alegria crítica, a docta gaudium, a douta alegria. O que é isso? Muitas vezes os meninos são felizes antes da aula, no intervalo e depois da aula. O que nós queremos é que eles sejam felizes também, que tenham alegria durante a aula. E notem, para nós, alegria não é ficar contando piada, não é buscar o riso fácil. A alegria para nós vem do Spinoza na Ética, quando ele diz, na Ética, o Spinoza diz, a alegria é o crescimento da potência. O menino está feliz por quê? Ele está aprendendo a escrever, está aprendendo a calcular, está aprendendo a enfrentar os conflitozinhos com seus colegas, está aprendendo a enfrentar melhor a sua situação familiar. Daí é que vem essa alegria. Para nós, esse é o nosso horizonte, essa é a nossa utopia em termos de função social da escola. Há uma guerra não percebida, não assumida. Muitas vezes há um mito, diz assim, professor, estamos todos no mesmo barco, somos um time só. Professor, quem está no magistério é porque ama o magistério, porque senão teria caído fora. Sinto muito, colegas, mas muitas vezes isso não é verdade. Vocês sabem que, enquanto seres humanos, nós somos contraditórios. Freud falava de Eros e Thanatos, as forças de vida e as forças de morte. Edgar Morin falava
Somos sim homo sapiens, mas somos também homo demens. Somos sábios, mas somos dementes. Eu gosto muito do Caetano quando ele fala que de perto ninguém é normal. Eu me sinto tão bem com isso, porque às vezes a gente faz né? Leonardo Boff diz: nós somos sim seres simbolos, seres que agrupam, que buscam sentido, mas também nós somos seres diabolos, seres que separam, que agridem. Né? Então essa é a nossa condição contraditória. Eu entendo que de um lado, cada um de nós tem uma pulsão para o magistério, esse desejo de ser professor, esse trabalho cotidiano do professor, esse trabalho do professor que através do conhecimento, ele possibilita que cada ser humano desenvolva todo o seu espectro, toda a sua possibilidade. Aquele homem unidimensional. Lembra que o Marx sonhava? De manhã eu sou ferrageiro, à tarde eu sou marceneiro, à noite eu sou poeta. Quer dizer, todas as possibilidades do ser humano. Aquele que se organiza, que vai à luta, não se acomoda, faz rede. Aquele que tem um sonho de uma outra sociedade. Eu gosto muito do Snyder quando ele diz que o drama do professor é fazer a revolução e dar aula amanhã cedo. Acho muito legal isso. O Snyder, esse pedagogo francês, né? Você tem que ter o sonho de um mundo melhor. E ao mesmo tempo você tem que fazer o seu cotidiano. Por outro lado, todavia, porém, contudo, mas, assim como nós temos dentro de nós uma pulsão para o magistério, nós temos também uma pulsão para o desistério. Magistério vem do latim magister. Desistério vem do latim inventado desister. Né? O latim é desistere, mas eu prefiro desister. Como não existe ainda, eu estou inventando por enquanto. Mas é essa pulsão para a desistência. O professor que perde a alma. Eu nem vou ler essas frases, porque dizem que quando a gente lê, a gente dá força às palavras. Essas frases, vocês acham que eu inventei ou coletei da prática, gente? Infelizmente, eu não inventei. Pode passar, né? Muita coisa ruim. Tem pessoas que, ao invés de lançarem luz sobre as outras, lançam sombra. Né? A pessoa que tem aquela dimensão de caveirinha, de morto-vivo, esperando o sistema mudar. Vai esperando, meu filho, vai esperando, vai mudar muito desse jeito. De um modo geral, gente, esse grupo se manifesta numa minoria, mas é muito atuante, conta com a força do sistema e, sobretudo, conta com a omissão dos demais. Esse pessoal que está querendo desistir, é incrível como eles ocupam o espaço, gente. E os outros muitas vezes não reagem, não contrapõem. Fica difícil você fazer, muitas vezes, um trabalho, né? E eles estão influenciando, inclusive, as políticas de formação, as políticas cotidianas da sala de aula. Outro dia, uma amiga, diretora de um CEL, ela fez a seguinte proposta. Falou, olha, nós estamos querendo aprofundar isso aqui, esse estudo assim, 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 assim. Então, quem quiser fazer isso no horário da GEIF, vai para a sala 312. Quem quiser só cumprir o horário da GEIF, vai para a sala 214. Por quê? Esse pessoal, muitas vezes, que não está afim de fazer nada, fica lá e fica azucrinando, fica atrapalhando. Então ela teve que tomar essa medida extrema, o pessoal ficou meio assim chocado, para ver se, porque é um pessoal muito grudento, gente, muito, muito pegajoso. Quando falta o querer do professor, toda a conversa sobre educação
é vista como coloque o flácido para acalentar bovinos. Traduzindo, conversa mole para boi dormir. Coloque o flácido para acalentar bovinos. Se o professor não está querendo, você leva um elemento teórico, ele fala, é teoria. Esse cara é de gabinete, não sabe o que fala. Você leva um elemento prático, isso aí eu já fiz, não adianta. Na minha realidade, não tem conversa, gente. Quando falta o querer. Notem, o querer não é tudo. Mas tudo que é humanamente digno, passa pelo querer. O que vocês acham do olhar desse menino no aquário? O que vocês conseguem ver do olhar dele? No olhar dele? Desejo, curiosidade, encantamento. Eu procurei muito na internet uma imagem para mostrar para vocês. Por coincidência, é do meu netinho Rafael. Consegui mostrar o meu netinho. Mas falando sério, para mim, gente, um elemento fundamental para que nós possamos enfrentar essas situações de conflito, essas situações limite, é justamente esse olhar diferenciado, esse olhar de curiosidade, de desejo, de motivação, de mobilização, de encantamento. Né? Quando falta isso, a meu ver, como eu disse, todas as questões teóricas, metodológicas, parecem coisas, coloque o flácido mesmo, para acalentar bovinos. A curiosidade, infelizmente, muitas pessoas acham que curiosidade é coisa de criança. Não é, gente. Curiosidade é coisa de ser humano. A criança que não foi estampada ainda, que não foi imprintada, que não foi sufocada, ela revela essa curiosidade. Mas a rigor, isso é coisa do ser humano. Eu fico imaginando o tédio que deve ser a cama de um casal que já perdeu a curiosidade. Quantas possibilidades, na verdade, que existe no encontro amoroso. Com o maior respeito. Não precisa de chicote, de algema. Se alguém gosta também, tudo bem, mas... Estou sendo claro ou preciso ser mais claro, gente? Perdeu a curiosidade, aquela mesma, o tédio que deve... Eu tenho recomendado aos professores, se a sua vida sexual não vai muito bem, estude mais, pesquise mais. É verdade, gente. Nós estamos mexendo com a libido. Pode ver que todo pesquisador tem um sorrisão, né? Porque está mexendo nas coisas... É sério, gente. Freud explica. Vocês sabem que Freud comparou o prazer do conhecimento ao prazer sexual. Se vocês querem ser mais... ao prazer, ao orgasmo. Conhecer dá muito prazer. Conhecer, não acumular informação. Por isso, alimentar esse olhar, a meu ver, é absolutamente fundamental. O nosso tempo já estourou, então eu queria... Eu digo estourou aqui porque a gente vai ter todo um debate aqui em seguida, né? Fernando Pessoa diz que grande é a poesia, a bondade e as danças. Mas vamos combinar, né, gente? O melhor do mundo, com certeza, são as crianças. Que direito nós temos? Só lembrando, isso aqui é uma citação, as citações estão lá no site, no texto citações, tá ok? Que direito nós temos de negar as possibilidades do mundo a uma criança? Quem somos nós para dizer a uma criança, você não pode, você não é capaz, desista disso. Mas, mesmo quando
nós negamos as possibilidades, a criança resiste, a criança luta. É impressionante como ela resiste e sonha nas condições mais precárias. Ela está lá vivendo no lixão. Quando você olha, ela está brincando, ela está sonhando, ela está fantasiando. Eu entendo, gente, que o começo está próximo. Algo novo está surgindo. As pessoas estão cansadas desse mundo que está aí. As pessoas estão cansadas dessa escola que está aí. É alguma coisa nova. Não tem nome, não tem líder. Ótimo. Mas alguma coisa está chegando aí. E a meu ver, isso não chega através do olhar da criança. Aqui para mim está o segredo. Uma criança, eu insisto, que não foi ainda domesticada, que não foi domada ainda, que não foi contaminada ainda. No passado, quem era o pedagogo? O pedagogo era o escravo que levava a criança para a escola, para o conhecimento. Para mim hoje, quem é o pedagogo? É a criança que nos leva a reaprender o nosso olhar. Cada um de nós tem dentro de si uma criança, muitas vezes judiada, muitas vezes reprimida, muitas vezes pouco ouvida. Eu entendo que é fundamental resgatar essa criança. Há poucos dias, eu estava com o Miguel Arroio, em Governador Valadares, e nós estávamos trabalhando a temática do currículo. Miguel Arroio fez parte da minha bibliografia. Quando eu estava me formando como professor, como pedagogo, eu lia os textos de Miguel Arroio. Mas depois, por sorte, não sei, eu tive a oportunidade de conviver com o Miguel, particularmente com o Miguel e com a Elvira. E através da Elvira, eu aprendi a chamar o Miguel de Miguelito. Mas nunca para mim, o Miguelito fez tanto sentido, como naquele sábado de outubro, quando eu vendo o Miguel falando, denunciando aquele currículo que rouba a infância, aquele currículo que não respeita. Era um menino falando, gente. Era o Miguelito falando. Eu me lembro de Paulo Freire, quem conviveu com Paulo Freire, quando Paulo Freire começava a falar das coisas da escola, né, era um menino. Quem vê o Zé Pacheco falando da Escola da Ponte, é um menino. Quem vê o Rubem Alves, enfim. Eu acho que é fundamental a gente poder resgatar essa criança que há dentro de nós. E se vocês me permitem, para concluir, parafraseando o grande mestre, eu diria: quem não for como criança, não entrará no reino da pedagogia. Muito obrigado. Pessoal, o professor recebeu várias perguntas, então enquanto ele se organiza para respondê-las, eu vou fazer alguns comunicados aqui. O primeiro é que há uma solicitação de que a Neuza Araújo entre em contato urgente com Eduardo Terra ou Rose Martins. É algo relacionado